Muito bem, irmãos. O nosso texto de hoje, 1 João, capítulo 2, de 7 a 11. 1 João, capítulo 2. Primeiro vamos ler de 7 a 11. Se o, se o tempo nos for permitido, nós vamos depois dar sequência no estudo dos versos 12 até o verso 17. Então, o estudo de hoje fala sobre a identidade do verdadeiro cristão. 1 João 2, de 7 a 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e ele em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já se brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Irmãos, na semana passada nós começamos a falar sobre a identidade do verdadeiro cristão. E afirmamos que João apresenta pelo menos 3 provas principais. Uma prova moral, que está ligada à nossa obediência à palavra de Deus. Uma prova relacional, que está ligada à forma como nós amamos a Deus e ao próximo. E uma prova doutrinária, que está ligada à nossa crença única em um único Senhor, Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o amor que temos para com Deus e o amor que temos para com o próximo, como prova relacional. Se o tempo permitir, nós vamos avançar para a prova doutrinária. Já falamos na semana passada desse tópico, do amor. Começamos a falar desse amor como a maior manifestação da nossa obediência e da verdadeira fé em Deus. Se a obediência é a prova moral que identifica o verdadeiro cristão, o amor é a prova relacional desse cristão que obedece aos mandamentos do Senhor. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, todo entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a esse, a Bíblia diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a primeira coisa que nós destacamos na semana passada, e nós não precisamos de repetir, está na nossa live da semana passada, mas só para os irmãos se situarem, sintonizarem aí, o amor, ainda que velho na sua prescrição, deve ser sempre renovado na nossa prática. Uma coisa que ficou clara para nós aí em 1 João. João está dizendo isso nos versos 7 e 8, que não é um mandamento novo, mas a forma de interpretar, a forma de viver, a forma de vivenciar esse amor cristão é que precisa ser entendida e praticada por nós. A vida cristã, amados, é viver em Cristo, é permanecer nele. Por isso que em Provérbios 4:18, o escritor sagrado disse que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os cristãos já foram libertados e desarraigados deste mundo perverso. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 4, já começaram a saborear os poderes da era que tem por vir. Hebreus 6:5. E esse pensamento, isso incute em nossa memória que o novo mandamento de amar ao próximo, de amarmos uns aos outros, como prova do nosso amor para com o nosso Deus,
pertence a esse novo tempo, um tempo de verdadeira luz, um tempo de andar na verdade. É o que Deus nos chama a isso. A segunda coisa dentro desse contexto do amor que o apóstolo João apresenta, no verso 9, é que ele diz que aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. O falso mestre ou o falso cristão é aquele que afirma estar na luz, que está na verdade, que ele mesmo é a pessoa que afirmou estar em comunhão com Deus, conhece a Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Todos nós, em algum momento de fraqueza, em algum momento da nossa caminhada, corremos o risco de sermos identificados como um falso crente ou como um hipócrita, porque a nossa prática não condiz com aquilo que nós falamos ou com a nossa identidade de cristão. Então, por isso que a palavra de Deus nos chama a atenção para essa verdade ou para essa realidade de que se eu disser com a minha boca algo que eu não estou vivenciando no meu coração, se eu disser com a minha boca algo que eu não estou partilhando na prática, na verdade, eu posso enganar qualquer pessoa. Posso enganar meus pais, no caso minha mãe hoje, meu pai é falecido, posso enganar os meus irmãos, posso enganar os meus parentes, posso enganar minha esposa, meus filhos, posso enganar a igreja, mas ninguém pode enganar a Deus. Deus está a nos olhar, Deus está a nos observar. Por isso que o ódio, como característica, aquele que odeia aquela pessoa que não quer se relacionar com o seu próximo, ou então se relaciona de uma maneira, de uma conduta que compromete a santidade, que compromete a fé. Então age como se estivesse andando nas trevas, ou então, como diz o apóstolo João, até agora está nas trevas. Irmãos, é muito importante. João deixa isso muito claro, que qualquer um que lhe der ouvido, mas seus atos não são coerentes com suas palavras, sua afirmação não tem valor. A sua conduta contradiz. Sua profissão de fé, a luz, se traduz numa vida de trevas, na falta de amor, na falta de experiência com Deus. E o que de fato ele experimenta é um poder destruidor de um ódio em relação aos seus relacionamentos pessoais. Assim como o amor não pode habitar nas trevas, o ódio não pode sobreviver na luz. Concordo com John Stott quando ele afirma que, quando diz que luz e amor, trevas e ódio se pertencem mutuamente, está corretíssimo. Quem anda em amor vive na luz. Quem anda no ódio vive nas trevas. Percebe-se que a fé é genuína, é verdadeira, é correta em relação a Deus e com o homem quando se mostra na prática. É na prática que nós demonstramos, porque agora o que mais interessa, o que mais importa a você que pratica o evangelho, é lógico que as pessoas que estão ao seu redor precisam perceber as mudanças do seu coração. Mas a sua relação com Deus precisa estar restaurada. A sua relação com Deus precisa trazer a você a confiança de que você está vivendo dentro da vontade de Deus. Ainda que, aparentemente, possa dizer o contrário. Mas no seu coração você está convicto de que Deus é a sua testemunha, de que Deus conhece o seu coração. Então, o pastor reverendo Augusto Nicodemos diz que o ódio ao irmão, ele é bastante revelador, indica a nossa falta de conhecimento de Deus. E quando a Bíblia trata a questão de irmão aqui, irmãos, é bom que a gente tenha um conceito que Jesus trouxe para nós. Porque o conceito do Velho Testamento é que você amava
ao seu amigo, ao seu irmão, e odiava ao seu inimigo. Jesus, então, trouxe um entendimento novo para esse mandamento ao nos mandar amar até os inimigos, até aquelas pessoas que nos fazem o mal. Então, talvez seja esse o grande desafio do amor do cristão, porque amar quem nos faz bem é fácil. Amar quem faz as coisas boas, aquelas pessoas que correspondem às nossas expectativas, é fácil. Difícil é amar as pessoas que não são amáveis. Difícil é amar as pessoas que nós temos dificuldade. Por alguma razão, pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que fizeram mal a nós. Por alguma razão, nós não conseguimos demonstrar afeto, carinho e o amor de Cristo, acima de tudo, nesses relacionamentos ou no contato com as pessoas de um modo geral. Alguém pode dizer, mas isso não é fácil, não é tão simples assim. Mas se fosse fácil, qualquer pessoa seria cristã. Se fosse fácil, o mundo todo seria cristão. Estamos falando de um evangelho do reino, que nos chama para fazer diferença no mundo em que nós habitamos, que nos chama para sermos uma luz, que nos chama para fazer aquilo que é agradável a Deus, em toda e qualquer circunstância. Nós somos desafiados a viver o evangelho o tempo todo. Então, essa fala do pastor Dr. Augusto Nicodemos diz muito a nós, que o ódio ao irmão é bastante revelador. Indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. Indica a nossa falta de conversão em alguns aspectos da nossa vida. E aponta para um estado de perdição daquele que odeia. Ou seja, não temos capacidade de amar, de perdoar, ainda não aprendemos 100% a viver na luz. Mas em que consistiria esse ódio? De que João está falando exatamente aqui, irmãos, nesse ódio? Qual que é a ideia de João ao falar que aquele que odeia o seu irmão até agora está nas trevas? O ódio a que João está falando aqui está muito ligado à nossa falta de cuidado, à nossa falta de provisão, à nossa falta de ajuda, à nossa falta de perdão, que era uma característica marcante do gnosticismo daquela época, desprezar o corpo, não via o corpo, não via as necessidades humanas como uma preocupação da verdadeira religião. Mas se a igreja quer ser a igreja de fato, como as características da igreja de Cristo Jesus, ela é chamada para fazer diferença nesse mundo. Se tem uma coisa que nós estamos aprendendo nesses dias de distanciamento social, estamos sendo chamados a refletir da maneira como devemos nos comportar como igreja. Não é simplesmente como nós estamos sentindo falta do contato, não é simplesmente como nós estamos sentindo falta do culto coletivo, do encontro congregacional, mas é o que estamos sendo como igreja para esse tempo, para esse momento. A forma como estamos nos ajudando uns aos outros. E aí vai justificar bastante a nossa fala com a nossa prática. Também não adianta eu dizer de uma coisa que eu não pratico, que eu não vivo. Isso é tão importante para nós. Irmãos, as coisas mais simples, nas coisas mais elementares que você pode imaginar, você de repente faz diferença como igreja ou como parte dessa igreja na vida de alguém. Essa semana, por exemplo, anteontem, Deus me deu uma experiência maravilhosa, porque recebi o contato de uma irmã da igreja, posso dizer o nome, não há nenhum problema, irmã Luísa, né? E liguei para ela. E liguei no momento onde ela estava precisando de uma palavra pastoral. E
irmão, vocês não podem imaginar como é que isso representou para mim também. Qual foi a importância disso na minha vida? Saber que eu pude ser importante, relevante na vida da irmã naquele momento, né? E como que a interação é importante. Foi através da irmã Ana que me passou um telefone e eu passei a ligar para a irmã Luísa e consegui falar com ela. E como eu pude perceber, parecia que eu estava vendo ela na minha frente, como que ela ficou feliz. E ela pode testemunhar disso. Como ela ficou feliz de receber uma ligação do seu pastor. Irmãos, que coisa maravilhosa. E não somente o pastor, mas os irmãos uns aos outros podem e precisam ser relevantes na vida dos outros. Mandar uma mensagem, dar uma ligadinha para um, dar uma ligadinha para outro, né? Então, aqueles irmãos, alguns irmãos da igreja, eu tenho mais contatos do que outros. Mas de repente você que é membro da igreja tem mais contato com outro irmão, mais do que até o pastor, talvez, e você pode ligar, conversar e demonstrar afeto, carinho a esse irmão ou a essa irmã. Aquelas pessoas que estavam congregando conosco, mas não eram membros ainda da igreja, mas que precisam do nosso apoio, do nosso acompanhamento também. Se nós não estamos manifestando amor nessas relações ou nesses contatos, o entendimento de João aqui é que estamos desenvolvendo uma atitude ou uma relação de ódio. Nós dizemos que amamos, mas agimos com as pessoas como se nós não amássemos, como se nós odiássemos essas pessoas. Esse é o chamado dessa palavra de Deus para nós, né? Que o amor ele é ativo. Assim como você percebe a luz, assim como você percebe o calor do sol, assim como a luz, quando chega num ambiente escuro, ela ilumina, ela traz às claras todas as coisas. No dizer de João, o amor que nós temos uns para com os outros precisa ser claro, ser evidente, ser manifesto nas nossas relações, mesmo quando é muito difícil amar alguém. Mesmo quando é muito difícil amar alguém. No amor não existe em cima do muro, irmãos. No amor não existe meio termo. Ou eu amo, ou eu não amo. É simplesmente assim. Não há meio termo. Não há neutralidade nas relações pessoais. Ou eu amo a pessoa, ou eu não amo essa pessoa. Mas nós queremos sempre encontrar um meio termo. Não, eu gosto, sei lá, a gente tenta burlar. Na verdade, a gente tenta burlar o mandamento do Senhor, a gente tenta sabotar o mandamento do Senhor e a gente sabota a gente mesmo. Na verdade, ao invés de estarmos sabotando ou burlando o mandamento do Senhor, estamos sabotando e burlando a nós mesmos. Irmãos, e é muito claro, não podemos ter plena, íntima, total comunhão com Deus com relações quebradas. Nem no casamento, nem nas relações familiares de um modo geral. A Bíblia diz, inclusive, aos maridos, por exemplo, 1 Pedro 3,7, né, se o marido não vai bem com a sua esposa, as suas orações não são respondidas. Né? Deus não vai ouvir, as suas orações vão ser interrompidas. E eu fico pensando que é dessa forma também nas nossas relações pessoais ou interpessoais. Nós não podemos. A Bíblia diz que se você disser que tem comunhão com Deus e não está praticando esse amor, você é mentiroso ou mentirosa. Então não podemos cantar hinos que falam de amor e ao mesmo tempo guardar mágoa no coração. Eu, particularmente, por exemplo, enquanto não tinha entregado tudo no altar do Senhor, eu tinha dificuldades para cantar tudo entregarei, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, Senhor. Nós cantamos aquilo que nós não praticamos muitas vezes. E eu estava ouvindo essa canção que a minha prima estava cantando agora há pouco, né? Como que Deus consola, conforta, traz refrigério no coração da gente, né?
como que eu estava precisando de ouvir uma palavra como essa, de ânimo, de esperança, e que veio através de uma canção, da boca de uma criança, de uma pré-adolescente, não sei exatamente a idade dela, mas que bom ouvir, trazer tanta paz, tanta tranquilidade. Agora imagina para nós quando nós ouvimos a voz de Deus, percebemos a aprovação de Deus nas nossas vidas, nas nossas relações pessoais e interpessoais. Um comentarista, irmãos, bíblico chamado William Barclay, ele diz que o homem está caminhando na luz do amor ou nas trevas da maldade. Ou o homem anda caminhando na luz do amor ou nas trevas da maldade, porque não existe meio termo. Para João não há fim de tarde para o amor. Não há escuridão, só há luz. Melhor dizendo, não existe aquela penumbra, né? Crepúsculo é aquela penumbra, né? Você não sabe se está de dia ou se está de noite. Isso acontece no finalzinho da tarde, no iniciozinho da manhã, né? Quando os primeiros raios do sol querem tomar conta do dia, né? Por isso que o escritor de Provérbios diz que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Porque não existe meio termo no reino de Deus. Onde não há amor, o ódio reina. E onde reina o ódio, reina a escuridão, reina as trevas. E ao contrário, onde existe o amor, o ódio não prevalece. Ali há luz. E onde há trevas, o amor não pode permanecer. Onde há trevas, o amor não pode permanecer. Então, o amor, ele tem que dar esse contraste, né? Onde há trevas, ele tem que chegar e trazer a sua luz. Né? Ali, onde prevalecer o amor, haverá luz. Se o amor não prevalecer, haverá trevas. Eu acho que fica melhor explicado assim, isso que João está querendo dizer aqui. No verso 10, irmãos, João trata essa questão do amor de uma seguinte forma, que o amor não produz tropeço para si mesmo, nem para os outros. Olha só o que diz o verso 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. A palavra traduzida do original para tropeço é escândalo, né? Escândalo, tropeço é uma metáfora, né, de alguém que vai passar e vai tropeçar em alguma coisa, vai cair. Escândalo produz tropeço, né? A ideia bíblica dessa metáfora aí do tropeço ou do escândalo é de como se fosse uma pedra que o caminhante tivesse. A Bíblia manda a gente caminhar na luz, você vai caminhar, vai tropeçar em alguma coisa e vai cair, né? Então, essa palavra, né, usada por João, tropeço, o amor não produz tropeço. Ele também nos mostra o contrário, né? É isso aí, Daniel. Quem diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas, né? Então, a Bíblia é muito clara. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço, diz o verso 10, né? Então, um crente que guarda ódio no coração, ele encontra tropeço para ele mesmo, ele não consegue crescer espiritualmente, ele serve de escândalo na comunidade que ele serve, porque ele fica sem credibilidade, porque guarda ódio no seu coração, mágoa no seu coração contra alguém, né? E ele causa mais problema em vez de ajudar a resolver. E acaba se tornando problema para si mesmo e problema para outra pessoa ou para as outras pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor estão observando, irmãos.
Estão observando o nosso comportamento, estão observando a nossa atitude, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser uma igreja relevante para esse tempo. Uma igreja relevante é a igreja que pratica aquilo que prega. Não adianta você pregar se você não praticar. Estava ouvindo uma palavra hoje sobre igreja missional e alguém estava dizendo, citando um teólogo que foi teólogo no campo de concentração, que foi morto no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer, ele disse que a igreja só é igreja quando ela consegue ser igreja para os outros, ou para fora, né? Para fora das quatro paredes, para fora da caixa, começa a pensar fora da caixa, começa a agir e intervir na sociedade, na comunidade. Porque o que aconteceu com a igreja nos últimos anos, irmãos? A igreja, ao invés de exercer influência no mundo, a igreja começou a sofrer a influência do mundo sobre a igreja. E isso tem se tornado em vez de bênção, tem se tornado uma maldição para a igreja. Quando a igreja, ao invés dela ser luz, lá no mundo ela deixa que as trevas invadem os seus arraiais. Quando ela, em vez de ser pacificadora, se torna uma perturbadora. Em vez de apagar os focos de incêndio, se torna um incendiário. Então, a Bíblia diz que o amor verdadeiro, como marca do verdadeiro cristão, não pode produzir tropeço para ninguém. E por fim, no verso 11, João deixa claro, né, o que o ódio é capaz de fazer. Que o ódio se torna um veneno, porque destrói a própria pessoa que o possui. Em Provérbios 4,19, né, o contrário do que diz a respeito da luz da vida do justo, né? 4,18 fala que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. 4,19 diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Irmãos, como que o ódio afasta as pessoas de Deus e do próximo? Quem guarda mágoa no seu coração não pode adorar a Deus. Não pode orar a Deus, nem levar a sua oferta no altar de Deus. Quem tem ódio no coração não pode ser perdoado por Deus. Enquanto não perdoar, não recebe perdão. Vai fazer suas orações não são ouvidas. Mas quem é despojado, ainda que tenha sido maltratado, ainda que tenha sido traído, ainda que tenha sido ofendido, machucado, ferido, mas consegue perdoar quem lhe fez o mal. Restaura, não somente restaura a vida da outra pessoa, mas restaura a sua própria vida no altar de Deus. Sente paz e alegria para buscar a presença do Senhor e começa a ver os resultados. Quando a pessoa começa a restaurar o seu coração, ela começa a ver os resultados disso na sua vida e na vida dos outros. Quem odeia o seu irmão está cego pelo príncipe das trevas, irmãos. Quem odeia o seu irmão é responsável pela sua própria ruína. Quem odeia o seu irmão evidencia uma vida amarga, uma vida terrível. E o verso 11, para a gente concluir essa palavra, né? Vamos ficar nessa parte 2 apenas com a característica do amor. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós falaremos sobre a terceira marca da identidade do verdadeiro cristão. Nós falamos na semana passada sobre a obediência. Hoje estamos falando sobre o amor, como em contraste com esse ódio, né, das relações interpessoais que a gente vê tão presente na vida das pessoas. É muito mais fácil odiar do que amar. É verdade. Basta deixar aflorar os sentimentos negativos dentro de nós para que a gente odeie as pessoas, independentemente do mal que elas fizeram ou não a nós. Mas amar exige esforço, amar exige entrega,
Amar exige renúncia. Amar exige a morte do seu próprio eu, para que você experimente as realidades do Evangelho. Caso contrário, você vai experimentar 3 realidades amargas na sua vida. Primeiro, João diz que quem odeia seu irmão não tem a salvação da sua alma. É muito forte isso que João está dizendo, irmãos. Pois ele está dizendo, aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas. Ora, se está nas trevas é porque não está no reino do Senhor, no reino da luz, no reino do seu Filho de amor. Revela, né? Às vezes a pessoa pode estar até na igreja, mas está revelando um caráter de um não convertido, ainda não transportado do reino das trevas para o reino da luz, porque está caminhando com os da luz, mas tendo o comportamento de quem anda nas trevas. A segunda coisa que João deixa claro da amargura da vida de quem odeia é que quem odeia não tem propósito na vida. Ele diz, quem odeia, anda, na parte B do versículo, diz, está nas trevas e anda nas trevas. Ou seja, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, anda sem segurança, anda sem projeto, sem propósito, não sai do lugar. Anda e não sai do lugar. Talvez seja essa a razão porque muitos de nós, quando estamos vivendo uma vida de pecado não confessado, e a gente não consegue ver o resultado do nosso trabalho ou das bênçãos do Senhor na nossa vida. Mas quando a gente consegue abandonar o pecado e deixar Deus agir, Deus trabalhar na nossa vida, começamos a ver o que Deus está fazendo. O que Deus sempre fez, na verdade, a gente não conseguia enxergar o agir e o mover de Deus em nossas vidas. E em último lugar, João diz que outra amargura, outro resultado amargo de quem odeia é que não somente não tem propósito na vida, mas também não tem direção na caminhada dessa vida, irmãos. Não sabe para onde vai, diz a parte C do versículo, não sabe para onde vai. Assim é aquele que vive e anda nas trevas, não tem segurança nesta vida. A vida que ele anda nas trevas, ele vive tateando, tropeçando, caindo, flertando com as trevas. E a Bíblia diz, agora me falta a referência, mas eu sei que é um provérbio que diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu fim é caminho de morte. É verdade, irmãos. Há caminhos que às vezes a gente pensa que está até certo andando nele, e de repente você está num grande abismo, quando menos a gente assusta, você está dentro de um grande abismo. Então João nos chama a atenção, João ergue a sua voz para dizer que o ódio tem cegado as pessoas. O ódio cega tanto como as trevas. O amor não é cego. As pessoas dizem aí que o amor é cego, mas isso é mentira. Isso é uma mentira, né? E o pai da mentira você sabe que é o diabo, né? Então essa filosofia mundana de que o amor é cego, né? O ódio que cega as pessoas. Uma pessoa amargurada fica cega, fica sem raciocínio, obscurece a mente dela, ela perde o equilíbrio. Uma pessoa amargurada perde o discernimento, perde a direção e, por fim, perde a bem-aventurança eterna em Cristo Jesus, porque ele não está agradando o seu Senhor. Então, amados, é muito sério isso para nós. Por isso que é tempo de arrependimento. Deus tem nos colocado nesse tempo. Esse tempo não você acha que vai fazer algum bem a alguém que não quer nada com Deus? Ficar nesse tempo, a pessoa está aí desesperada, angustiada, outros estão nem preocupados, estão pensando nas lives dos artistas famosos, querendo logo sair para poder procurar um bar, procurar um clube, alguma coisa assim. Mas é com a igreja que Deus está tratando, colocando a igreja de joelhos, para que a igreja se arrependa dos seus pecados, para que a igreja pare de andar nas trevas e ande como verdadeiros filhos da luz. Eu estou falando igreja, mas estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós.
Somos nós, é conosco que Deus está tratando nesses dias. Eu tenho essa convicção. E é por isso que Ele nos tem colocado nesse tempo para isso, para fazermos a vontade dEle. Então é isso, amados. A segunda característica de alguém que está na luz, de alguém que faz a vontade de Deus, é essa, né? É de que ela ande em amor e faça a vontade do Senhor.